Você entende que isso é uma estratégia que o Flamengo está fazendo? Ele vai em cima de um jogador importante do outro clube, obriga esse clube a gastar dinheiro para manter o cara, enquanto o Flamengo pode ir, olha, eu pego, se não for esse aqui vai ser aquele ali, se não for aquele ali vai ser o outro ali. Você entende que é isso que o Flamengo está fazendo? E qual você acha que pode ser a próxima investida aí? O Flamengo tem, de fato, interesse no Caio Jorge, né? Isso aí é fato, não é uma tentativa de contratação só para criar um desconforto para o Cruzeiro. Mas também tem esse efeito, isso já foi feito de outras maneiras por outros clubes, ou pelo próprio Flamengo em algum momento na história do futebol brasileiro. Você demonstra interesse pelo jogador, você cria, assim, automaticamente, gente. Isso não tem jeito. Você fica quase que, embora você tenha um contrato em vigor, na prática você fica forçado a negociar com o empresário do jogador. Porque ele passa a ter argumentos. Olha, o jogador está valorizado, olha aqui, olha a situação. Como é que foi o Gerson no Flamengo antes de ser vendido? Né? Ele estava muito bem, estava jogando bem, aí veio essa intenção dos entes de contratá-lo, aquela coisa toda, com uma pressão muito grande para fazer um novo contrato, dar um aumento, o Flamengo deu um aumento, ainda assim porque queriam levá-lo para a Rússia, ele acabou indo para a Rússia, né? Agora já está voltando de novo, né? Um jogador que não para em lugar nenhum, mas eu acho que são as duas coisas. O Flamengo tenta, de fato, contratar o jogador, não desistiu do jogador, tá? A proposta está colocada, ela vai ficar sobre a mesa lá do Cruzeiro, do tempo que o Cruzeiro quiser. Eles não vão retirar a proposta, pelo menos essa é a posição que eu incorporei. Vão manter a proposta. Está aí a proposta. Não precisa responder agora, tem tempo, a janela não vai fechar hoje. Fica aí com ela. Né? E o Cruzeiro pode mudar de ideia ou não. E por que o Cruzeiro pode mudar de ideia ou não? Porque é óbvio que nesse momento vai acontecer uma pressão dos representantes do atleta para que ele seja valorizado, ou seja, fazer um contrato novo, com um outro salário, e você vai forçando o adversário. O Cruzeiro hoje é um adversário do Palmeiras e do Flamengo, claro, né? Para brigar por títulos importantes, a investir mais naquele jogador. E aí tem uma questão, que é uma tese até do Fabrício Kika, do canal Mundo na Bola, daqui a uns 2, 3 anos, 2028, né? Começa aquela situação do fair play financeiro, vai começar, o que está previsto, né? Em que você só pode gastar 80% do que você fatura com o futebol e no ano seguinte passa a ser 70% e assim será. Até as SAFs vão se ver, pelo menos em tese, se tudo for como está sendo esboçado, né? Vão ter que lidar com isso. Porque se você quiser gastar o valor X, você vai ter que fazer com que esse valor signifique 80%, depois 70% de tudo que o clube arrecada. Como esses clubes não arrecadam esse montante, é tudo aporte do dono ou dos investidores, vai ter que colocar mais dinheiro para que essa conta possa fechar. Isso também lá na frente vai custar. É claro que não seria algo de um reflexo imediato, mas pode significar um reflexo grande lá na frente, mais adiante. Acho que isso também pode fazer parte da estratégia do Flamengo. Nesse cenário em que ele está numa situação muito mais confortável, porque ele tem um faturamento alto. Só para ilustrar, o Flamengo faturou um pouco mais de 2 bilhões esse ano. Em tese, ele poderia investir no futebol 1,4 bilhão, né? 70%. Ou mais do que isso, né? Em 2028, 80%, seria 1,6. Então, o clube que fatura, por exemplo, 500 milhões, ele só poderia gastar 70% disso, 350 milhões de reais. O que não cobra, evidentemente, investimentos como esse do Cruzeiro, ainda mais agora com a contratação do Gerson por cifras que podem bater a casa dos 30 milhões de euros. Ô Trajano, bom, a gente tá falando sobre o Cruzeiro que recusou a proposta, mas chegou o Gerson. E aí vai ficar engraçado, hein? Eu não sei se fica engraçado, não. Porque o Gerson também eu desconfio muito desse tipo de jogador que vai, que vai. Esse é o e ponto. Que Gerson é esse que volta? Que esteve na reserva lá no Zenit. É aquele Gerson que teve seu momento encantador no Flamengo? Não sei. Eu desconfio muito, eu não estou acompanhando. Não posso dizer se ele estava na reserva injustamente, se ele não estava dando tudo de si, que expressão boa, né? Mas não sei, é curioso isso. Por esse valor todo, ele não é um jogador jovem, vai custar muito. Se o mesmo sentimento que eu tenho em relação a Gabigol no Santos. Que Gabigol é esse que vai jogar no Santos? É o Gabigol que fez sucesso no Flamengo, na época do Jorge Jesus, virou o grande ídolo da torcida, né? Que foi copiado pela garotada, pela maneira de comemorar o gol, que era fazer gol em todos os gols decisivos. Ou esse Gabigol que está há 3 anos na reserva? Não sei. Então, você mesmo outro dia citou, né? O pessoal está esperando que seja o Messi, o Neymar do Barcelona e o Gabigol da época do Flamengo, do Jorge Jesus. Né? A expectativa para uma parte do torcedor. É a mesma coisa do Gerson. Eu não sei que Gerson é esse.
Não terá o Gerson dado uma de migué no Zenit? Vou para lá, ganho faturo uma nota e volto a tempo de disputar no Brasil um lugar na Copa do Mundo. Mas o risco é quem vai topar pagar 30 que nem o Cruzeiro topou. Ele vai assumir um risco gigantesco se 30 fosse essa milhas. a estratégia, né? 28 anos. Com esse histórico dele de não parar em lugar nenhum, alguém chegar e topar 27 mais 3, que nem o Pedrinho tá topando. E outra coisa, hein, O Danilo? Pedrinho vai virar governador de Minas Gerais. Não, outra coisa. É muita pretensão dele achar que voltando agora vai jogar a Copa do Mundo. Eu acho que não dá tempo mais, não. Mas ele vai encontrar, Arnaldo, se eu não me engano, o técnico que fez ele jogar bastante. Foi o Tite. Exato. Talvez foi a única coisa boa do Tite no Flamengo foi o Gerson. Não, mas Essa é uma lembrança importante. Mas ele já jogou bem antes. Não, claro que ele jogou bem antes. Com o Tite ele jogou muito bem. Ele era o melhor jogador do Flamengo. O Tite ele virou dono do time, né? Quanto tempo tem isso, Capitão. Arnaldo? Quanto tempo tem isso? Não faz tanto tempo. Foi ano mas passado. peraí. Um ano e meio, né? Um ano e meio. Foi antes do Felipe Luiz substituir. Eu acho que o Tironi tem razão no sentido. Foi talvez a melhor. A maior assinatura do Tite no Flamengo. Exato. Mudou, fez ele jogar em outras posições, virou meio dono do time. É claro que, tecnicamente, por o Cruzeiro, que já tem o Matheus Pereira e o Caio Jorge, acho que ele cairia muito bem no time e tudo mais. Eu acho também. Mas eu acho que é um jogador que muda acho que o status do time titular do Cruzeiro. Mas tem tudo isso. É curioso, eu também desconfio dos jogadores que não conseguem ficar muito tempo num clube, ou não percebem. No caso dele, no Flamengo, então, ele era o ídolo máximo. É uma coisa. Tem uma questão da influência do pai, um monte de coisa. Então, as escolhas erradas. Nós vamos falar depois, daqui a pouco, do Almada, que é um jogador que não fica muito tempo em nenhum time também, mas é existem também esses casos, né? De jogadores meio nômades, né? E o Gerson, ele decidiu sair do Flamengo para ir para a Rússia quando era titular da seleção. Então, assim, não dá para cobrar dele, do pai, bom senso na administração da carreira. Mas que, sem discutir o valor da negociação, porque o Pedrinho é dono do dinheiro dele, eu acho que é um absurdo essa somatória de dinheiro que a gente está vendo no futebol brasileiro, uma bolha que daqui a pouco estoura, né? Tecnicamente, ele vai acrescentar muito ao time do Cruzeiro, que já tinha uma boa base, né? Eu acho que o Cruzeiro, aí é o outro lado da história. Pressionado pela proposta do Flamengo em relação ao Caio Jorge, resiste, em princípio, e contrata um jogador que foi ídolo no Flamengo e tal, para dizer, tô aqui na parada. Tô aqui na parada com vocês, com o Flamengo. Tô aqui para jogar, né? Pelos títulos dos campeonatos que estão por aí, já que o Botafogo, o Danilo falou um pouco sobre isso, está meio que esfarelando depois de ser o intruso do futebol brasileiro. Agora, talvez o Cruzeiro confirme esse papel de intruso de fato em 2026. Não, só uma curiosidade que eu não me lembro direito. Quando ele foi para o Zenit, ele estava no auge no Flamengo ou estava um pouquinho caindo de produção? Não, estava no auge, que eu me lembro. O Mauro até pode Na seleção não ia bem, não. Na seleção ele Na seleção, lembro que não ia. Não, ele não chegou aí bem na seleção. Na seleção não ia bem. Né? Mas ele foi chegou aí na convocado no seleção. Ancelotti na primeira lista, né? Então, assim, isso era um indicativo de que ele ia ter um Sim, mas espaço. as atuações dele não correspondiam ao que ele tinha jogado no Flamengo. Não, e eu achava até que insistiam errado com ele e fora da posição que o Tite tinha achado para ele. Agora o Mauro pode elucidar isso. Ele vinha muito bem. No Flamengo ele era o melhor jogador do time. Mas até a hora isso o Mauro pode explicar isso direitinho. Aquele auge que ele teve no Flamengo, que chegou a ser o melhor jogador, na hora da venda, na hora que se concretizou a venda, se despediu, ele estava jogando aquela bola toda ou já estava num momento diferente? Não, ele estava bem. Ele jogou, inclusive, contra o Chelsea. A melhor atuação do Flamengo no ano foi contra o Chelsea na Copa do Mundo de Clubes. Ele era titular, né? Depois fez gol contra o Bayern. Ele era capitão do time e estava em alta. O que aconteceu? O Gerson, quando ele sai do Flamengo, ele vai para o Olympique, ele faz um ano muito bom com o Sampaoli. No ano subsequente, o Sampaoli vai embora, né? E entra o Igor Tudor, um técnico de conceitos bem diferentes, né? Que estava na Juventus agora há pouco tempo, o croata. E coloca ele no banco. Aí começa, né? Na imprensa francesa, pai do Gerson, insatisfação, aquele modus operandi que a gente já conhece.
Aí ele vai e oferece o jogador ao Flamengo, o Flamengo vai lá, negocia com o Olympique, paga 15 milhões de euros e traz de volta. Ele tinha custado 20 e poucos milhões aos franceses. O Flamengo comprou por 15, recomprou. Aí que vem a questão. Passado um tempo, ele estava longe de ser o maior salário do clube. Por quê? Ele não conclui contrato com ninguém, gente. O jogador, para ele fazer o melhor contrato possível, ele tem que terminar o compromisso que ele tem com o clube onde está. Por quê? Termina o contrato, fica com os direitos federativos dele, e aí, ao invés de pagar a um outro clube para ter aquele jogador, o clube contratante, ele remunera melhor aquele atleta. Como se ele, como dizia antigamente, alugava o passe, né? Então ele vai ter a renda mensal do salário e a cobrança que ele vai fazer pela cessão dos seus direitos federativos do antigo passe. Isso vai dar um montante muito maior, como se fossem 2 salários em um. E aí, por isso, também ele não tinha o maior salário. Aí houve uma pressão para aumentar o salário. O Flamengo negociou, aí aumentou o salário, mas queriam fixar um valor de mercado. Ele tinha uma multa de 200 milhões de reais, que ninguém pagaria. E aí o Flamengo acho que agiu bem ali. Eu acho que foi um dos raros momentos que o Zé Boto agiu muito bem. Analisou o mercado, pensou num valor que seria factível e um valor muito bom pelo jogador às vésperas de 28 anos, né? Estava fazendo naquela época 28 anos, e colocou 25 milhões de euros à vista. Os entes pagou, o Flamengo vendeu. Ótima venda. Né? Mas já estava insuportável. E já tinha ganho aumento e prorrogação de contrato. E nesse intervalo de tempo, a gente vai lembrar que surgiu uma história também de que haveria uma proposta saudita e que o pai dele já estaria interessado em levá-lo para a Arábia Saudita, mas aí já tinha assinado um compromisso com os entes, teve que ir para a Rússia. Então, ele estava bem, sim, ele estava bem, ele era capitão do time. O Flamengo perdeu todo o seu lado direito, né? Porque o Wesley foi para Roma e o Gerson foi para os entes. E os dois, por somados aí, 50 milhões de euros. No caso dele, pagamento à vista, feito pelos russos. Mas ele estava bem, sim. Na seleção não fez bons jogos, não. Inclusive contra a Venezuela, ele erra no gol de empate do time venezuelano, né, quando deram o Diniz, o técnico. Ele não teve grandes atuações pela seleção, não. Mas no Flamengo ele era, sim, capitão do time, estava em ótima fase quando resolveu encarar o frio lá na Rússia. Aí, Danilo, fica forte, porque agora vamos que fique o Caio Jorge lá, se a proposta continuar lá, o Cruzeiro entra na briga. No time titular, com certeza. Precisa ver, né? Se for o Gerson que jogou do jeito que jogou no Flamengo, sim. É um jogador que vai mudar o patamar do 1 ao 11 para o Cruzeiro. Eu ainda acho que faltam questões para o elenco, para a gente pensar num campeonato de 70 partidas. Esse ano o Cruzeiro disputa a Libertadores. No ano passado, com um elenco muito parecido, caiu na Sul-Americana. Então também temos essa questão. Acho que, por exemplo, se o Caio Jorge tiver suspenso ou lesionado, a gente não sabe quem joga no Cruzeiro. Falta um atacante reserva, por exemplo, que o Gabigol foi embora. O Cruzeiro tem algumas questões, mas claro que o Gerson muda muito. E aí a gente viu... Eu vi do Mirassol lá, Danilo. Chico da Costa. Chico da Costa, mas assim, a gente não sabe como vai ser a reação dele. Claro, né? Sim, né? É uma opção, né? Claro. E o Tite, na entrevista dele de apresentação, ele falou sobre o Gerson, que pode jogar em várias posições e tal. Então a gente tem que ver como ele vai se encaixar também. Tem o Mateuzinho voltando. Aí tem também a dúvida do Matheus Pereira, porque nesse meio todo, né, a gente fica vendo, o Caio Jorge vai ter um aumento porque o Flamengo fez a proposta, o Gerson foi pago 30 milhões. O Matheus Pereira, a gente vai lembrar, lá atrás, ele já quis sair do Cruzeiro. O Cruzeiro meio que não permitiu. Ele não ficou 100% satisfeito, mas continuou. E tá essa enrolação, né, de renovação, renova, não renova. O Matheus Pereira tá ali ainda, tem interesse de outras equipes. Então também estou curioso para saber como vai ser a relação dos próprios jogadores do Cruzeiro, vendo esse dinheiro jorrando ali por todo canto, e por uma peculiaridade assim, absurda do Cruzeiro com a questão do Pedrinho, que ele coloca o peito, ele coloca o patrimônio dele por trás de tudo, porque o Cruzeiro, em 2024, ele teve menos de 300 milhões de receita, gente. E ele está contratando um jogador por 200 milhões de reais. Então, assim, é 75%, 70% da receita recorrente de um clube em um jogador. Então, assim, né, é uma questão muito particular que o Cruzeiro vive, e que um presidente que não se importa em pagar 1 milhão para o Dudu jogar no Atlético Mineiro, 1,5 milhão para o Gabigol jogar no Santos, é tudo muito particular a situação do Cruzeiro. Quero ver como vai ser esse desenrolar do Matheus Pereira no meio disso. É metade do salário? Do Gabigol é um pouco mais que a metade, do Dudu é metade. Eu tenho para mim que o Pedrinho tem 2 sonhos. Ganhar um título importante com o Cruzeiro e virar governador de Minas. Cuica, presidente do Brasil. Porque não é possível, né, que ele esteja pondo o patrimônio dele em risco a este ponto. Né, por mais que a rede de supermercados dele seja São bilhões sucesso, atrás de bilhões no né, mercado. Mas é impressionante a história, né, dele. Quer dizer, porque
também coloca em risco, isso já discutimos algumas vezes, embora seja uma SAF, mas é uma SAF com áreas de mecenato, né? Sim. Com áreas de... Porque nem o Paulo Nobre fez pelo Palmeiras o que o Pedrinho está fazendo. É porque é diferente de todas as outras SAFs, porque vamos olhar lá, Atlético Mineiro, uma SAF, sim, que foi comprada pelos Menin e tal, e que os caras não estão colocando dinheiro a fundo perdido, porque eles poderiam também, eles também são bilionários. Ao contrário, eles já perceberam, não, a gente não quer mais. Ao contrário, eles sucatearam o Galo compraram. E compraram a preço de banana, né? Olha, a gente mudou a enquete, hein? Agora tem outra enquete no que ar. deu na Qual primeira? ganhou? Bom, na outra aqui, essa aqui estava no ar, quem começa mais enrolado, e o São Paulo, pelo menos em alguma coisa, ele é campeão, né? 64% Pois é, eu concordo. São Paulo. Eu acho Corinthians, 9%, Botafogo, 23% e outro, 4%. Agora a outra enquete, Trajano, para você, Pois não. você ter a possibilidade... Não, ela não vai aparecer na tela, mas eu vou falar aqui de boca. Ah, tá. Quem pode brigar frente a frente com o poderoso Flamengo? Olha, a nossa discussão agora. Exatamente. Nós estamos falando de quê? Isso, exatamente. Aliás, não falamos do Palmeiras até agora. Vou falar nesse momento. Falamos um pouco do Flamengo. Isso. Vamos falar do Palmeiras, que tem a novidade aí possível do Almada. Estamos esse tempo dando um tempo grande ao Cruzeiro. Perfeito. Que é a resposta à enquete. Palmeiras Exatamente. que tem a possibilidade do Almada, que é uma maravilha de possibilidade, e corre o risco do terceiro mandato da Leila, que é uma péssima notícia para o Palmeiras. Ou as opções da enquete são quem pode fazer frente ao Flamengo, Cruzeiro, acabamos de falar, Gerson, tudo mais, Caio Jorge e tal. Palmeiras, que a gente vai trazer a novidade aqui de